Opa! No episódio anterior conhecemos um pouco mais sobre a audiência da parábola. Agora vamos conhecer seu conteúdo, um pedido que um filho faz ao pai dentro do contexto cultural do Oriente Médio no qual ela foi contada por Jesus. Eu sou Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. Através destas histórias, Jesus faz as coisas ficarem ainda piores para o lado dele, faz os escândalos ficarem ainda maiores. Lucas 15:11 diz que um homem tinha 2 filhos. Para entendermos bem esta parábola, precisamos levar isso em conta, pois ambos abandonaram seu pai. O primeiro partindo para longe e o segundo enquanto ficava em casa. O verso 12 diz que o filho mais novo pediu a sua parte da herança. Que coisa horrível de se fazer, pois na cultura do Oriente Médio, isso seria o mesmo que dizer: pai, vamos fazer de conta que você morreu e me dê agora o que será meu quando isso de fato acontecer. Em outras palavras, ele estava querendo a morte do pai, e isso merecia uma surra por falta de respeito. O Dr. Kenneth Bailey, um missionário da Igreja Presbiteriana que viveu a maior parte da sua vida no Oriente Médio, especialmente Síria e Líbano, diz que essa é uma pergunta inimaginável naquela região. Ele perguntou para as pessoas se pediriam algo assim aos seus pais, e elas responderam: nunca, pois seria como se desejássemos que o pai estivesse morto. Ao fazer esse pedido, o filho estava envergonhando o pai, se mostrando um filho egoísta e ingrato. Esse é um ponto da natureza pecaminosa, que não é só a quebra de regras, mas principalmente a quebra de relacionamento. Esse filho não estava quebrando nenhuma regra com o seu pedido, mas quebrou o coração do seu pai. E mais adiante vamos ver que o filho mais velho, que fica em casa, também quebrou o coração do pai em um nível ainda mais profundo. E como o pai responde ao pedido do filho pela herança? De uma forma surpreendente, ele atendeu ao pedido e dividiu sua fortuna, dando 1/3 para o filho mais novo. 1/3! É muito, é um monte! E ele deixou o filho ir. E aqui nós vemos um aspecto do amor de Deus. O amor de Deus não é possessivo. Ele nos dá a liberdade de escolhermos não ser amados. E em certos momentos, Deus nos deixa escolher nossos próprios caminhos. Outra surpresa que vemos na reação do pai, que foi contra o costume do Oriente Médio, é ele não ter dito: ok, aqui está a tua fortuna, pode ir, mas a partir de hoje você não é mais meu filho. E em não dizer isso, ele está escolhendo sofrer ainda mais. Vale lembrar que Jesus está pintando uma imagem de Deus, cuja reputação escribas e fariseus protegiam tão ansiosamente. O verso 13 diz que o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu. A palavra ajuntou, do grego sonago, quer literalmente dizer coletou. Mas esse contexto, acho que podemos entender que para ele poder ajuntar, teve que transformar em dinheiro. Ele liquidou, ele vendeu os pertences e transformou em valor monetário de fácil transporte. Ele foi de casa em casa, de loja em loja, vendendo o que era do seu pai. Note que no início do versículo 13, Jesus diz: passados não muitos dias, sugerindo um curto período de tempo, pois enquanto ele ia de casa em casa, de loja em loja para vender as coisas de seu pai, o desprezo e a raiva do vilarejo iam aumentando.
Sob os olhares que julgavam a vergonha do seu ato em pedir a herança para o pai, o filho mais novo teve que partir logo para se proteger da ira do vilarejo. O desprezo que o pai não exerceu sobre ele foi executado pela comunidade. O filho partiu para uma terra distante, longe dos seus, e viveu irresponsavelmente. Viveu de forma tão esbanjadora que perdeu 1/3 da fortuna da família. E aí, para o bem do filho mais novo, uma grande fome abateu a região e fez as coisas irem de mal a pior. Graças a Deus que geralmente quando escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, elas não dão certo. Quando tinha muito dinheiro, tinha muitos amigos. Quando perdeu o dinheiro, perdeu os amigos e começou a passar necessidades. E fica a pergunta, por que ele não voltou para casa nesse ponto? Mais tarde ele voltou, mas por que não nesse momento inicial? Porque estava com medo de voltar para casa. Primeiro, porque iria se deparar com o deboche e o desprezo daqueles que estariam no portão, na entrada do vilarejo. Olha só para ti, saiu para curtir a vida e perdeu tudo. Tu não vale mais nada. Ele não conseguiria pensar em passar por essa vergonha. O pastor Darrell Johnson, quando vivia nas Filipinas, conta que conheceu um homem que deixou seu lindo vilarejo e foi morar em uma cidade grande para tentar um novo emprego e uma vida melhor. Mas acabou descobrindo justamente o contrário e tendo muitas dificuldades. O pastor perguntou por que não ia para casa, mas o homem nunca respondeu. Um dia, um amigo dele veio falar com o pastor e disse que ele nunca responderia, pois tinha vergonha. Se ele voltasse para o seu vilarejo, teria que sofrer a vergonha de encarar as pessoas após ter fracassado. Voltando ao filho mais novo, ele estava com medo de voltar, pois temia tomar uma surra dos anciãos do vilarejo. Eles fariam a vida tão miserável para ele que ele passaria fome. Além disso, ele temia o desprezo do seu irmão mais velho, que poderia dizer, seu preguiçoso, gastou 1/3 da fortuna da família, não tem o direito de estar aqui. Ou o irmão poderia ter um pouco de piedade e dizer, você estragou tudo, volta lá e conquista todo aquele dinheiro de volta, e se conseguir, talvez possa voltar. O filho mais novo preferiu viver faminto do que ter que passar por tamanha vergonha. E tem mais uma razão pela qual ele escolheu não voltar para casa naquele momento. Seu pai. Ele estava com medo do pai. Esperava a raiva, o desprezo, a rejeição e a punição. E o pai tinha todo o direito de agir desta forma. Ele tinha todo o direito de esquecer o filho e dizer, tu fez a tua cama, agora dorme nela. Tu fez a tua escolha, agora aguenta. Então o filho decidiu ficar naquele país distante. Jesus diz que ele foi até um nativo naquele país, provavelmente um gentil, procurando por emprego. No verso 15, lemos, por isso foi empregar-se. A palavra empregar-se nesse versículo pode ser traduzida do grego colau, como colou-se. Ele se colou ao empregador num ato de extremo desespero. Estava forçando a sua presença sobre aquele homem. Eu farei qualquer coisa. E parece ficar evidente que o gentil não o queria por lá, ao ponto de ter oferecido um emprego que estava certo que um jovem judeu iria rejeitar. Olha aqui, guri, vai alimentar os porcos então. E o filho preferiu fazer este trabalho do que ir para casa. A situação ficava cada vez pior. Ninguém dava nada para ele comer, nem mesmo a comida dada aos porcos. O verso 16 diz que ele queria comer as vagens de alfarrobeira.
A alfarrobeira é uma árvore da região mediterrânea que pode chegar a 20 metros de altura. Jesus deve ter usado essa árvore na história para enfatizar a fome que havia na região. A alfarrobeira ela é muito resistente ao clima rigoroso e à seca. E durante um período de fome, vagens de alfarrobeira, que têm um sabor adocicado, eram dados aos porcos devido aos limitados recursos dos fazendeiros. Além disso, a vagem de alfarrobeira era considerada uma comida das classes pobres. Nem isso o filho mais novo conseguia comer. Então Jesus disse no verso 17, caindo em si. Em outras palavras, ele se tocou, ele acordou. E no próximo estudo, vamos ver como a extrema situação leva o filho mais novo a agir. Vamos conhecer o discurso que ele prepara para o seu pai e como o pai reage a esse discurso. Antes de terminar, quero compartilhar mais uma coisa. Saiba disso, Jesus é real. Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento contigo. Jesus pode fazer um caminho na tua vida onde parece não ter mais saída. Arrependa-se dos teus pecados e entregue a tua vida a Jesus. Ele morreu por ti e através dele podemos nos reconciliar com Deus. Confie nele e o mais Ele irá fazer. Até a próxima.